Olá, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje nós vamos falar a respeito do Golden Visa. Primeiro vou explicar para vocês o que é e quais as mudanças que terão a partir de 1º de janeiro de 2022. Meu nome é Simone, eu sou especialista em imigração, em vistos para imigração, e o Golden Visa não é diferente da minha lista de trabalho. Então, depois de, claro, muita experiência dentro desse assunto, hoje, depois de bastante tempo, eu venho trazer para vocês informações completas a respeito dessa modalidade de visto e o que muda a partir de 1º de janeiro. Vou aproveitar aqui esse início desse vídeo para pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever para obter mais informações a respeito de Portugal, da legalização aqui, né, e também de outros assuntos pertinentes a quem quer imigrar para Portugal. Primeira coisa, então, a respeito do Golden Visa. O Golden Visa é um visto focado em investimento de altos valores, e eu vou explicar para vocês para quais modalidades e quanto para cada modalidade, as diferenças aí entre as aplicações. De uma forma muito generalizada, é exatamente isso. Qual a vantagem desse visto do Visa Golden, né, Golden Visa, em relação aos outros vistos? Ele é o único tipo de visto que você solicita já em Portugal, seja você estando aqui ou no seu país de origem, mas é o único tipo de visto que vai direto para o CEF, ele não passa pelo consulado, então você pula uma etapa do processo. A outra grande vantagem a respeito desse tipo de visto é que dá ao utente, ao solicitador, a autorização de residência, ou seja, o título de residência, que também dá direito à cidadania depois de 5 anos desse título válido, não é, em território nacional, mas ele não exige que o utente resida em Portugal, como é diferente dos outros. Os outros, existe uma exigência que você permaneça no país 6 meses e 1 dia, de forma ininterrupta, ou 8 meses de forma intercalada. Esse tipo de visto, o Golden Visa, ele não exige essa permanência. Você precisa permanecer em Portugal apenas 7 dias por ano. Então isso também facilita para aquelas pessoas que não podem ficar em Portugal, mas que querem realmente esse livre trânsito, considerando também a questão do investimento, porque é um investimento em euro, mas em contrapartida você também tem rendimentos a partir desse investimento. Então eu vou dizer agora para vocês quais as modalidades que você pode investir através desse tipo de visto. A primeira e a mais fácil, mas também a mais cara, é a transferência de capitais, ou seja, você transfere 1 milhão de euros para sua conta em Portugal, pode aplicar nessa conta, enfim, para que esse dinheiro não fique parado. Entretanto, não fique parado sem render, né? Mas ele tem que ficar sim aplicado durante todo o período desse processo, ou seja, durante 5 anos esse dinheiro tem que estar imobilizado na sua conta aqui em Portugal, ou seja, o banco vai atualizar os órgãos competentes de que esse dinheiro está ali parado. Você vai precisar fazer uma aplicação onde você não possa mexer nesse dinheiro durante 5 anos. O que muda nessa modalidade, especificamente da transferência de capitais, a partir de 1º de janeiro? Ao invés de ser 1 milhão de euros, passa para 1,5 milhão de euros aplicados. Então essa é a modalidade que eu diria assim a mais onerosa, ou seja, mais cara, mas é aquela aplicação sem risco, não é? Você vai colocar o dinheiro lá, ele vai ficar lá rendendo e você tem todas as vantagens em relação a esse tipo de visto. Entretanto, não há riscos, a não ser que o banco quebre, mas isso é muito difícil de acontecer. No meio desse processo, você pode sim transferir esse capital desse banco para um outro se houver uma possibilidade de ruptura, ou seja, se esse banco correr riscos dentro do mercado financeiro, você pode sim fazer essa transferência de capitais. É muito difícil isso acontecer,
mas é possível sim, lembrando que você vai ter sempre que manter esse dinheiro parado aqui em Portugal, não pode tirar daqui. Então esse é o primeiro e o mais fácil, vamos dizer assim, dessa modalidade. Depois você pode também investir 350 mil euros em fundos para desenvolvimento de investigação científica por instituições públicas ou privadas. O valor de hoje até 31 de dezembro são 350 mil euros e passa a ser, a partir de 1º de janeiro, 500 mil euros. Então você pode sim investir nesse tipo de modalidade. E depois, já na sequência, o mesmo valor para fundos de investimento ou fundos de capital para empresas que já estão constituídas em Portugal, para aumento de capital dessas empresas. Então você pode sim trabalhar com essas opções. Geralmente os bancos têm uma lista desses fundos onde você pode investir. Esses dois próximos que eu acabei de falar são investimentos que dão uma rentabilidade sim maior do que uma aplicação em poupança ou em alguma outra modalidade bancária, entretanto você tem mais riscos, mas são, em geral, esses fundos são seguros, por isso que muita gente acaba por optar por essas modalidades, porque realmente são fundos seguros. Depois nós temos o quarto tipo de investimento que você pode fazer para a obtenção do Golden Visa, que é a instituição de uma empresa, ou seja, você vai constituir, não é uma empresa, vai abrir uma empresa, considerando que você vai ter que manter no mínimo 5 postos de trabalho. Você precisa manter os mesmos funcionários durante esses 5 anos? Não, você pode substituir, mas aquele posto de trabalho ele tem que ser mantido durante o período todo. O valor de investimento para essa modalidade também são 350 mil euros até o dia 31 de dezembro. A partir daí, passa também para 500 mil euros. Essa modalidade também pode ser para entrada numa sociedade já existente, desde que você aplique esse valor como um aumento de capital dessa empresa e mantenha também os 5 postos de trabalho. Se já houver, tudo bem, não tem problema, tem que, claro, apresentar a documentação desses funcionários que já estão. Se tiver menos, você pode complementar com a contratação da quantidade que falta, mas também terá que manter esses 5 postos de trabalho até o final desses 5 anos. E o último, mas não menos importante, é o investimento imobiliário. Esse é o tipo de investimento que mais sofreu alterações, eu vou explicar agora aqui para vocês. E claro que vai considerar isso a partir de 1º de janeiro, mas nós não temos mais muito tempo hábil para trabalhar isso, a não ser que você já tenha algum imóvel em vista e que queira realmente investir. O importante é que você tenha realmente um consultor imobiliário de confiança que possa te indicar o melhor tipo de investimento para não cair aí num problema e depois ficar aí com um elefante branco, não é, dentro do teu investimento e depois não conseguir repassar isso a qualquer momento. Então vamos falar um pouquinho aqui, porque esse é o que vai demandar um pouquinho mais de tempo, vocês vão entender o porquê. Esse então foi o que não teve alteração no valor de investimento. Ele era 500 mil euros e continua sendo 500 mil euros. O que mudou nessa modalidade é que agora você já tem várias restrições de investimento nas ilhas dos Açores e da Madeira. Não pode mais investir na região metropolitana de Lisboa, com exceção de algumas freguesias. Também não pode mais investir na região metropolitana toda do Porto e grande parte da região do Algarve. Então, essas regiões passaram a ter restrições. Por quê? Porque o governo quer fomentar o interior, né? O crescimento do interior do país, porque esses pontos que a gente citou agora já estão inflados, não precisa mais de investimento. Então, deixa de entrar nas regiões que tem essa vantagem comercial em relação à questão do Visa Golden, ou Golden Visa, como preferir, e deixam então de participar desse núcleo e passa a incentivar o investimento no interior do país. Então foi isso que muda
que mudou não, né? Que vai mudar a partir de 1º de janeiro. Algumas dúvidas que sempre me chegam a respeito do setor imobiliário para essa modalidade de visto. Quais são? Por exemplo, qual documento que eu preciso apresentar? Preciso estar com a escritura feita? Não. Você pode investir em algum imóvel que esteja em construção, desde que o valor que você aplique nessa modalidade esteja já em Portugal e já esteja aplicado de fato nesse imóvel. Eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, você comprou um imóvel de 500 mil euros, mas ele está em construção, vai ser entregue daqui 2 anos. Posso? Pode, desde que você pague antecipadamente esses 500 mil euros. Mas, puxa vida, eu não queria pagar tudo. É um imóvel que está em construção, eu quero ter uma garantia melhor. Como que eu faço? Você pode pagar 50% desse imóvel no contrato de compra e venda, vai constar lá que você pagou 250 mil euros e pode investir num segundo imóvel com mais 250 mil. Você não pode ficar com 250 investido no imóvel, ou seja, já pagos, e os outros 250 na sua conta. Você tem que gastar mesmo, investir esse valor total, seja em um imóvel, sejam em 10 imóveis, não importa, importa que todo esse capital de 500 mil euros esteja utilizado mesmo para essa modalidade, ou seja, para a compra realmente do imóvel. Posso financiar dentro desse parâmetro? Pode financiar. Voltando, desde que 500 mil euros seja investido como entrada desses imóveis. Depois, a diferença você pode sim financiar. No decorrer desses 5 anos, posso vender algum imóvel desses? Pode, desde que você reaplique no prazo de 90 dias o valor desse imóvel que foi vendido em outro imóvel, obviamente. Então, você tem que sempre manter o patrimônio de 500 mil euros investido em imóveis ao longo desses 5 anos. Depois de 5 anos, preciso manter esses imóveis? Não. Você pode vender tudo, adquirir a sua cidadania e pronto. Ou então mantê-los arrendados, vendê-los, enfim, pode fazer o que você quiser, os imóveis são seus, você já não precisa mais manter esses 500 mil euros aplicados em Portugal. Então, você já viu que existem várias possibilidades. Você pode utilizar, então, para compra de imóveis na planta, pode utilizar para compra de imóveis já prontos a fim de você conseguir alugá-los e ganhar dinheiro realmente em cima desses imóveis. Eu tenho clientes que têm vários imóveis, mais de 10 imóveis, todos arrendados, ou seja, o próprio arrendamento paga o próprio investimento que ele teve, porque os arrendamentos estão em alta aqui em Portugal ainda e vai continuar assim por conta da demanda de imigrantes que ainda chega. Então, de todas as modalidades, essa realmente é a mais rentável hoje. Ela dá um pouco mais de trabalho, porque afinal de contas você tem que buscar os imóveis, tem que procurar, tem que ter pessoas de confiança para poder fazer esse trabalho para você, mas depois, no final das contas, é o que realmente dá uma maior rentabilidade. Lembrando que você pode sim trocar de imóvel ao longo desse período, desses 5 anos, tá bem? Então, bom, hoje eu acho que eu consegui trazer para vocês mais informações. Eu sei que é muito difícil encontrar esse tipo de informação segura na internet, mas como vocês já sabem, eu só trago a informação quando realmente eu domino o assunto. Demorou um pouco mais porque é um visto mais complicado de se tirar, mas está aqui, trouxe para vocês essas informações. Espero que vocês possam, a partir de agora, ter uma clareza maior a respeito desse assunto. E se precisar de mais informações, aqui na descrição do vídeo eu sempre coloco o meu e-mail de contato e nós podemos falar mais a respeito desse assunto de maneira privada e individual. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui comigo e até o próximo vídeo.